pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mai, sejam todos muito bem-vindos à Escola de Crochê. Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda blusa e não se esqueça de ficar até o final porque hoje tem um bônus que eu vou mostrar como você vai fazer com outros fios. Vamos lá? Esse fio jeans, ele é bem grosso, ele tem um tex de 777 e eu vou estar utilizando a agulha de número 5. Eu vou fazer para iniciar aquele nó corrediço e vou fazer algumas correntinhas. Lembrando que essa peça ela vai ser circular, então você vai fazer a quantidade de correntinhas de acordo com a medida do seu busto. Finalizei aqui as minhas correntinhas, vou fazer daquele jeito que eu já ensinei para vocês. Eu vou deixar a agulha aqui e vou passar a mão no fio, acertando as correntinhas para fechar sem estar com o fio torcido. É só você passar assim e ir soltando, não tem problema. Depois que você passa, olha, aqui tá torcido, tem que ver por causa disso. Você vem aqui na primeira correntinha e você faz o fechamento. Opa, fechei. E vai subir 4 correntinhas. Vai dar 2 laçadas na sua agulha, porque nós vamos fazer um ponto alto alongado. E vai vir na próxima correntinha de base e vai fazer esse ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto alongado, você vai dar 2 voltas na agulha com o fio, vai introduzir na correntinha de base, puxar, e você vai estar com esses 4 loops na agulha. Então, você vai tirar 2, trazer o fio, tirar 2, trazer o fio e tirar mais 2, e assim é feito o ponto alto alongado. Novamente, vai na próxima correntinha de base e faça o seu ponto alto alongado até chegar aqui no finalzinho da carreira. Feita aqui toda a volta, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vou subir 4 correntinhas. Laçar o fio, pular um ponto de base e no próximo fazer um ponto alto normal. Fazer uma correntinha, pular um de base e no próximo fazer um ponto alto normal. E vai ficar dessa forma. Então, você vai fazer desse jeito por 2 carreiras, fazendo esse ponto tela por 2 carreiras, e depois você vai voltar a fazer esse ponto alto alongado. Depois, mais 2 carreiras desse ponto tela e depois ponto alto alongado. E você vai fazer dessa forma até atingir a altura que você deseja, seja de um cropped ou de uma camiseta mais comprida, tá bem? Vim mostrar para vocês como está a evolução da peça, para vocês terem uma ideia do padrão já feito, como ele fica. E mostrar para vocês como fazer depois que você fizer o ponto tela. Então, depois que você fizer a sua primeira e segunda carreira do ponto tela, né, que vai ser ponto sobre ponto, né, e separado sempre por uma correntinha. Você vai pegar a sua próxima carreira, vai subir 4 correntinhas para ser o equivalente a um ponto alto duplo e vai seguir fazendo. E como é que você vai fazer esse ponto alto duplo? No ponto tela, né, o ponto alto duplo vocês já sabem. Você vai vir ponto sobre ponto no que tá na base da tela, vai fazer o ponto alto duplo, sem fazer nenhuma correntinha de separação, vai vir aqui no meio, onde tá o furinho do quadradinho, e vai fazer o seu outro ponto duplo. Laça o fio novamente, sempre sem nenhuma correntinha de separação, e no próximo ponto de base, você também faz o ponto alto duplo. E assim você vai seguir crescendo o seu trabalho. Eu já dei uma crescidinha nele aqui, né? Mostrei só o iniciozinho pra vocês de como fazer. Assim que eu tiver o tamanho do meu,
a gente vai fazer as alcinhas que também são bem simples. Então, esse trabalho você apenas segue repetindo as carreiras de ponta, ok? Já cresci toda a minha peça e eu vou mostrar para vocês agora como fazer a alcinha. Eu já fiz essa do lado de cá e vou mostrar para vocês como fazer a de vocês. Você vai pegar um alfinete ou algum fio que você tenha de outra cor para você fazer a marcação. Você vai colocar a sua peça exatamente assim, certinha, e vai marcar essa ponta aqui, que é a que vai ficar bem no meio da axila. Você faz isso e você vai ter que vestir a sua peça, a não ser que você já tenha uma outra peça de camiseta, algo mais cavado, que você consiga sobrepor na peça e medir mais ou menos a altura que dá da sua axila, aquela cava, né, da axila. Depois que você marcar, você veste a peça ou coloca no manequim, e aí você vai vir com outro alfinete e marcar na frente, bem aonde você quer começar a sua alcinha. Daí, você vai retirar a peça e contar quantos pontos você tem até esse meio. Você vai estar marcado aqui e nessa pontinha. Aí, você vai na parte de trás e conta exatamente a quantidade de pontos que você tem da sua marcação da frente até o meio e marca atrás. Aí, você vai ter certinha a marcação da cava da sua camisetinha ou do seu cropped. Tem que fazer dessa forma para não dar errado, porque se você marcar na frente e só no olhômetro marcar atrás, dá erro, porque nem sempre a peça tá exatamente ponto com ponto. Agora, eu fiz aqui um nó corrediço e eu vou fazer a minha alça dessa minha marcação para frente, porque foi a forma que eu escolhi. Se você quiser, você pode estar fazendo essa marcação exatamente no meio da sua alcinha, ou fazer daqui para trás, ou daqui para frente, como eu vou fazer. Eu vou pegar aqui no primeiro ponto, vou trazer o nó corrediço para cá, e vou fazer 4 correntinhas, porque essa alça eu vou fazer ela com pontos altos alongados. Laçar o fio 2 vezes, vir no próximo ponto e fazer o ponto alto duplo, que é o ponto alongado. E vou fazer assim por 5 pontos. Se você quiser a sua alça mais fina, fique à vontade. Você pode fazer com 2, com 3, com 4, até 5. Mais do que isso, eu acho que já fica um pouco grotesco a sua peça, então eu não sugiro que faça, a não ser que seja um gosto seu mesmo. Aqui, vou no 5º ponto. E agora, eu vou fazer carreirinhas de vai e vem, né? Ponto sobre ponto, até da altura da minha alça. Pra mim, o ideal foram 11 carreirinhas, ok? Aí, você tem que medir em você, ou como eu disse, ver uma peça que você já tenha, pra ver qual a quantidade de carreiras ideal para o seu tamanho, porque não adianta você, de repente, fazer 11 carreiras como eu fiz e ficar largo para você, porque depois não vai ter como ajeitar. Então, faça sempre medindo. Apenas fazendo uma observação, enquanto você estiver fazendo a sua alça, não esqueça de fazer no último ponto, porque às vezes dá a impressão que ele faz parte assim, ó, da carreirinha e você acaba esquecendo ele. Então, é sempre importante você estar contando os pontos para saber se você está fazendo a sua quantidade certinha. Vou mostrar para vocês como virar. Aqui eu tô vindo no ponto, às vezes ele é difícil de pegar. Fiz e apenas viro o trabalho. Faz a quantidade de correntinhas e segue fazendo ponto sobre ponto. Bem tranquilo, né? Finalizei aqui toda a minha alça. E na hora de prender, você vai colocar o avesso, a parte de dentro da sua alça, no avesso da sua blusa, porque senão vai ficar com aquela cicatriz da costura. Então, ó, quando você terminar, ela tem que ficar assim. Então, você vira pra ficar certinho. E conte os pontos. Quantos pontos você tem na alça, você conta aqui pra não ficar torto, porque pode enganar um pouco. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. É nesse aqui que eu tenho que colocar o meu pontinho.
Coloquei aqui e agora eu vou fazer apenas pontos baixíssimos. Eu passei aqui nesse um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto e no próximo ponto de base, puxo o fio, ponto baixíssimo, vou no próximo. Vê se você tá fazendo certinho, ponto de base, ponto baixíssimo, lembrando que o ponto baixíssimo é aquele que você não faz o elo, você puxa tudo de uma vez, dessa forma aqui que eu tô fazendo, ó. O baixo você faria assim e mais isso. No baixíssimo não, você só puxa ele direto pelo elo. E não esqueça do seu último ponto, que ele sempre é esquecido. Coloca lá e ponto baixíssimo. Puxa um pouquinho o fio para dar o nó de finalização. E você vai fazer dessa forma nas suas 2 alças. Olha, depois que a gente prende, tá vendo? Não fica aparecendo na blusa. Nesse fio, não aparentaria tanto, porque ele é um fio mesclado, então não dá tanta diferença. Mas para quem estiver fazendo com fio de uma cor só, a aparência fica bem evidente. Então, é importante você estar fazendo do avesso. Já temos aqui as nossas 2 alças. E finalizamos a nossa blusa. Nesse vídeo, eu trouxe um bônus para vocês, porque eu sempre recebo muitas dúvidas nas peças que eu mostro para vocês, se poderiam ser feitas com outros fios. Então, dessa vez, eu já trouxe uma amostra com outros fios, como sugestão para vocês, porque eu sei que nem todo mundo pode ter o fio jeans, ou talvez não goste de trabalhar com um fio tão grosso como o jeans. Então, vamos lá. Essa amostrinha aqui é com o fio Charme, eu utilizei a agulha de 3,5. E para substituição dele, você pode utilizar também o fio Bella, da Pinguim, que eles são bem parecidos. Trouxe essa amostra aqui também com o fio Anne, que é o campeão de dúvidas. Eu sei que vocês gostam muito de trabalhar com Anne, assim ficaria o padrão. Fiz com uma agulha de 2,5. Também pode ser feito com o fio Camila da corrente, só que ele é mais fino, então vai ficar menorzinho que o Anne. Essa amostrinha aqui é com o fio Barroco Max Color número 4. Eu fiz com agulha de 4,5. Você também pode fazer com o fio Amigurumi. Pode ser feito com o fio Encanto, de repente para uma peça de Réveillon, se você quiser. Só que o Encanto ele vai ficar um pouquinho duro, tá, gente? Então, vê se vai adequar pro Encanto. E vocês podem estar utilizando, na verdade, qualquer fio que vocês quiserem. Eu trouxe só essas amostras porque sempre tem alguma dúvida sobre outros fios para utilizar. Mas, na verdade, você pode fazer com qualquer um de sua preferência. É só para vocês terem uma ideia de como ficariam em diferentes fios. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado por estar até aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau! A gente se vê no próximo vídeo.